Paz, queridos. Abram aí em João 21. Hoje é o dia do capítulo 21, né? O pastor usou aí Lucas 21 no momento de dízimos e ofertas. E nós vamos usar aqui João 21. Deixa eu colocar aqui o meu tempo. Eu prometo que eu vou tentar respeitar o tempo, se eu conseguir. Amém. Agradecer o Márcio e a Shelly por emprestar a Bíblia. Queridos, chegando, faltando 10 minutos para chegar aqui, eu olhei para o banco, eu vi que só tinha pego o iPad, esqueci da Bíblia. Rapaz, ainda bem que eu estava vindo para a igreja. Eu falei assim, uma Bíblia vai ter lá, né? Amém, graças a Deus, eles trouxeram a Bíblia, que o pregador Jesus tem misericórdia dele, que esqueceu a Bíblia, mas estamos lá, Deus é misericordioso. Estamos na série João, o Evangelho do Amor. Aqui é quase uma Netflix, né? Série João, o Evangelho do Amor. Tema: você não está sozinho. Título: reafirmação. Episódio de hoje, João 21, aparição final. Rapaz, é quase aqui uma série da Netflix. Tá? Minha esposa sempre fala, não sei se vocês lembram de um desenho, Fantástico Mundo de Bob, do menininho no velocípede, com seu, não lembro se era um ursinho, mas um bichinho de pelúcia, que quando ele ia dormir, ele começava a sonhar, em ver um monte de coisa, e pensar, e fazia aquela aventura, né, no sonho dele, com o velocípede e o seu ursinho de pelúcia, ou seu bichinho de pelúcia. Queridos, quando eu estou lendo a Bíblia, a minha cabeça fica no Fantástico Mundo de Bob. Eu vou pensando, eu vou vendo, eu vou imaginando, e eu vou a milhão, pensando um monte de coisa, tentando remontar. E depois dessa série, né, The Chosen, ainda eu acho que piorou, porque você ainda tentava ficar pensando como seria. E aquela série ajudou ainda a ficar um pouco mais, eu creio, vivo na nossa memória. Então, vocês me perdoem se eu der umas viajadas aqui, viu? Mas vocês vão acostumando, que é normal. Tá? Eu já peço perdão até para os queridos aí da câmera, porque eu não consigo ficar parado, então você vai ver que, né? Então você que está aí online, me perdoe, já peço perdão, que Deus te abençoe, tá? Vamos ler aqui, antes de a gente ler, a gente vai ler de 1 a 17, João 21, né? Só para vocês entenderem um pouco aqui o contexto, já aqui Jesus já havia ressurreto, ele já tinha ressuscitado. Então, ele já tinha aparecido a Maria Madalena, já tinha aparecido para alguns discípulos 2 vezes, e aqui é a terceira aparição para os discípulos. E cada vez que Jesus ele reaparece para os seus discípulos, ele vai reafirmando, confirmando e comissionando. E aqui faltava talvez um dos discípulos, que talvez nessa caminhada foi o mais enérgico, mas que na reta final talvez foi o mais problemático. Nós estamos falando de Pedro, né? Talvez até muitos se identifiquem com Pedro. Eu me identifico em todos os tombos de Pedro. Eu olho assim, Pedro caindo, eu falo assim, não é o Pedro, é Gustavo isso aqui. Porque eu vou me identificando em cada detalhe. Mas uma coisa que a gente consegue identificar, deixa eu mudar a mão aqui, senão vai cortando o microfone, né? Quando a gente consegue identificar é a presença de Jesus. Aonde ele está, o ambiente não é o mesmo. Oh, meu querido, isso é especial, hein? Desde que Jesus, ele entra na história, você começa a ver que todo lugar onde Jesus está, a presença dele muda. Mesmo antes de ser crucificado, o Jesus de corpo terreno, e mesmo ali, após a ressurreição, já um corpo glorificado,
continua a mesma coisa. Aonde ele chega, o ambiente muda. A presença começa a mudar. E eu creio que hoje é do mesmo jeito, queridos. Porque ele subiu, mas o que ele disse? Alguns capítulos aqui para frente, em Atos. Eu vou enviar um igual a mim, semelhante a mim, de mesma essência. Porém, ele vai agora habitar em vocês. E eu creio que a presença do Senhor está aqui. A presença do Senhor quer revelar coisas para nós. Como aqui nós vamos ver a presença dele física, transformando o ambiente. Eu creio que nesta manhã, se você está aqui, se você está online, a presença do Senhor quer mudar. Como cantamos aqui, preciso de ti. Como Lucas falou, que a presença do Senhor é suficiente. E eu creio que a presença muda os ambientes. E principalmente agora, a presença está no nosso coração, está na tua vida. Então isso depende um pouco de mim e de você. Então aumente a sua expectativa, aumente a sua fé, aumente um pouco a sua atitude diante da presença do Senhor. Porque quando você tem expectativa, você atrai a presença. Quando você tem fé, você valoriza a presença. Mas é na sua atitude que você extrai o poder da presença do Espírito Santo. Amém? Então vamos ler aí João 21, de 1 a 17. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que os filhos de Zebedeu aqui são Tiago e João, e outros 2 discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam, não. Ele disse, lancem a rede ao lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, aqui era João dizendo, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o, disse isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois da ressurreição dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse,
Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Feche seus olhos. Senhor Pai, obrigado pela tua palavra. Que a tua palavra seja agora viva e eficaz. Que a tua presença do teu Espírito venha aplicar, Senhor, esta palavra nas nossas vidas. Cuida, Senhor, da nossa mente e coração, para que nada, Senhor, nada, venhamos nos perder nesse momento. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Quando eu estava lendo isso daqui, já começou, né? A mente trabalhando, indo para um lado, para o outro. Aqui esse texto é riquíssimo. Só aqui já daria para montar uma outra série da Netflix, só no capítulo 21. Isso porque eu nem li ele inteiro. A outra parte já dá mais uma outra sequência de mensagens. Mas aqui, eu vi que Jesus aqui ele remonta 3 cenas. Não sei se você percebeu. Ele começa a remontar 3 cenas para trabalhar, principalmente na vida de Pedro. No discípulo que faltava ali, ele fazia um acerto, né? Se você ir ali no versículo 3, o que Pedro diz? Vou pescar, disse Pedro. Querido, o que estava acontecendo com Pedro? Lembrando que ele tinha traído Jesus 3 vezes. Pedro era aquele cara mais enérgico, né? Que quando Jesus falava, vai acontecer isso, ele falava assim, não, Senhor, eu vou te proteger. Nossa, mas vão me perseguir. Não, Senhor, eu não vou deixar. E na hora H, o que ele fez? Correu. Talvez, em muitas vezes na nossa vida, a gente se vê assim. A gente planeja. Não vai sair desse jeito, eu vou fazer assim. E na hora de acontecer, tudo sai diferente. Talvez você até já pensou, né? Nossa, você assiste um filme, vê uma cena, sei lá, de sequestro, uma cena de super-herói. Você fala, nossa, se fosse eu ali, eu ia fazer isso, fazer aquilo. Mas daí, quando aparece uma barata, você é o primeiro a correr. Daí você fala assim, não deu certo, né? Eu ia ser o herói, mas não deu. Com Pedro tinha acontecido a mesma coisa. Ele achando, não, naquela hora eu vou puxar a espada, ninguém vai tocar em Jesus, eu vou defender. E não saiu do jeito que ele pensava. Pelo contrário, ele fugiu. E o que Pedro estava fazendo? Ele voltou para onde ele se sentia seguro. Ele voltou para aquilo que ele estava no conforto. Ele voltou para aquilo que ele sabia fazer. Ele voltou para ser pescador. E ele entrou no barco. Mas pelo menos a gente vê aqui que ele tinha amigos, né? Querido, mesmo se as coisas não der certo, pelo menos você vai ter amigos para ir com ele. Porque os amigos dele dizem, não, nós vamos junto. E eles novamente foram pescar. E aqui eu vejo Jesus remontando uma primeira cena. Jesus, ele começa, se você lembra, da primeira vez que ele chama 3 discípulos, que ele chama Pedro, Tiago e João. Aonde que eles estavam? Se você lá em Lucas, não precisa ir, só em Lucas capítulo 5, os 3 mais outros discípulos estavam pescando. E eles passaram a noite inteira pescando. E não pegaram nada. Não pegavam nada. E quando eles voltam com o barco, Jesus, primeira vez encontrando eles, fala, lance a rede. E Pedro fala, olha, por que você está mandando? Eu pesquei a noite inteira, né? Eu sou pescador. Né? Ele não fala, né? Mas fica implícito. E você, o que é, né? Você mexe com madeira. Eu pesco, né?
Quem conhece mais sobre o mar? Mas eu vou ser educado, só para te provar que não pesca nada. Jogou, e quando eles começaram a puxar a rede, veio muitos peixes, que a rede começou a rasgar. Tiveram que encostar o outro barco e passar parte desses peixes. E aqui, Jesus começa a remontar uma mesma cena. Jesus começa a restaurar alguma coisa. Jesus faz essa remontagem. Quando, se você ver aqui, vamos ler o versículo 4 a 6. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O único detalhe aqui que mudou um pouco é que a rede aqui não rompeu. Eles não precisaram de um barco. Por quê? Era uma nova fase. Era um novo momento. Era um Jesus que já havia vencido a morte. Era um Jesus que era ressurreto. Eu creio que Jesus ali até restaurou aquela rede deles. Eu não sei se era uma rede nova, se era uma rede velha, mas Jesus sustentou aquela rede. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem feito. Talvez você passou aí a noite inteira pensando: o que eu vou fazer? Ou até mesmo pensando: o que eu vim fazer aqui? Saí da minha casa, saí do meu país, saí de perto da minha família e vim para o Canadá. Eu vim para um lugar que faz frio. Eu vim para um lugar que eu não tenho histórico. Eu vim para um lugar que poucas pessoas têm a mesma realidade do que eu. Graças a Deus aqui a gente está no meio de uma grande família. Mas talvez no dia a dia você não tem. E você pensa: o que eu vim fazer aqui? Jesus diz: eu vim restaurar a sua rede. Você vai puxar e vai vir muitos grandes peixes. Jesus está dizendo para eles, e principalmente para Pedro: vamos voltar para o plano original, que é pescar homens. Você não nasceu para pescar peixes, você nasceu para pescar homens. Segunda cena que Jesus remonta aqui, está no versículos 7 a 9. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Tenta junto comigo imaginar, barco, 90 metros da praia, cheio de peixe na rede. Então aquele barco, eu acho que não veio rapidamente para a praia, apesar de estar próximo. Só que Pedro, meio eufórico, o que ele faz? Pula na água. Nada. Aqui não é claro a sequência que chegam, mas eu creio, já que no fantástico mundo de Bob, que Pedro chegou primeiro. Enquanto os outros estavam trazendo o barco, aquela rede cheia de peixes, Pedro saiu primeiro e chegou até Jesus. Só que quando ele chega até Jesus, o que ele tem? Uma fogueira. E qual foi a última fogueira que Pedro esteve? Você se lembra? Se você ir lá em João 18:18, volta aí. Ô Jesus, aqui. João 18:18. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam
ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. E o que aconteceu ali? Pedro negou Jesus 3 vezes. Se você olhar no original, a palavra ali de fogueira é a palavra antraquia. Ela só aparece 2 vezes em toda a Bíblia. Nesse momento, na fogueira de Jesus, e a outra em João 18:18, na fogueira que Pedro estava. Jesus utiliza a mesma palavra. João escreve a mesma palavra. Jesus está remontando uma cena que talvez fosse a mais dolorida para Pedro. Eu creio que Jesus estava dizendo para ele: Pedro, precisamos resolver essa situação. Precisamos tratar este momento. E eu queria voltar na primeira cena, rapidamente, quando eles ali colocam, todos aqueles grandes peixes. Jesus ali está dizendo para eles que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não sei se vocês repararam que eles perguntaram, Jesus perguntou para eles, vocês têm peixe? Eles não. Nós pescamos a noite inteira, nós tentamos a noite inteira. Queridos, talvez se você passou trabalhando de um dia para o outro, talvez uma coisa que você tem é o quê? Fome, cansaço. E Jesus, quando eles vêm até Jesus, Jesus prepara para eles o pão. Jesus prepara para eles o peixe. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E na segunda cena, Jesus reafirma uma coisa sobre a vida deles, e principalmente de Pedro. Ele fala: eu sou a graça. Pedro, mesmo você me negando 3 vezes, mesmo você voltando àquela mesma cena, eu tenho algo para você. Eu quero te restaurar. Eu quero fazer de novo. Talvez muitos podiam até perguntar: Senhor, mas a primeira cena já não era o suficiente? Já não bastava a primeira cena? Ele já entendeu, que, queridos, a primeira, Jesus restabeleceu uma verdade, que era: você é chamado. Você é chamado. Mesmo com seus erros, você é chamado. Mas a segunda, Jesus queria trazer cura ao coração de Pedro. Jesus queria trazer transformação. Eu quero fazer aqui um paralelo numa outra cura, que é em João, capítulo 9. Talvez muitos aqui já leram diversas vezes. O cego de nascença. Eles saem do templo, quando estão passando pelo caminho, eles passam por um cego de nascença. E os discípulos questionam: Senhor, quem que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Algumas coisas a gente consegue tirar daquele texto. Primeiro, que ali diz que ele era cego de nascença. Então ele já nasceu com aquele problema. Não foi um problema adquirido depois. Outra coisa que o texto nos diz, que ele estava ali mendigando. A palavra que no original utiliza ali para aquele homem é como se fosse um homem jovem. Não era um homem velho, era um jovem. Não sabemos que idade, mas era jovem. E se ele estava mendigando, é porque ele foi rejeitado pela família. Porque a família deveria cuidar dele, por ele ser cego de nascença. E a família o rejeitou. E quando ele era rejeitado, era uma tradição judaica passar e fazer o quê? Cuspir, como um ato de reprovação ao pecado dele. Era comum. Talvez você até já viu algumas cenas de judeus passando e cuspindo, reprovando por causa de uma pessoa. E Jesus ali, o que Jesus faz?
para curar aquele cego? Jesus, ele gospe no chão. Quando Jesus está fazendo, ele gospe no chão, faz um lodinho, talvez ali um lodinho medicinal, né? Se você quer ter uma pele melhor, né? Gospe no chão, faz um lodinho, né? Faz um tratamento aí de pele, sai mais barato do que Botox, né? Mas Jesus, o que ele está dizendo? Sabe isso, sabe esse som, sabe essa reprovação, que até hoje você só ouviu e você recebeu? É o que vai te trazer cura agora. É o que vai te trazer cura. E o pastor Bill Johnson não, o pastor da igreja Saddleback, esqueci o nome dele, Rick Warren, ele diz: aonde está a tua dor, ali está o seu ministério. Eu creio que talvez tem dores que o Senhor está para te curar nesta manhã, que Ele quer te levantar para ser o teu ministério. E ali, voltando para Pedro, ali era a sua principal dor, porque aonde talvez todos esperavam que ali ele seria o herói, ele ia puxar a espada, ia defender Jesus, ele negou ele 3 vezes. E Jesus remonta uma cena para dizer: Pedro, não é pela sua força, a minha graça te basta, sou eu. Aonde você caiu, é aonde eu estou te restaurando. É aonde você se machucou, se feriu, é onde eu estou entrando com cura e transformação. É aonde você tem a sua dor, é a partir deste momento eu vou levantar o seu ministério. Eu vou levantar. Então o Senhor quer, nesta manhã, curar o seu coração. Ele quer curar as tuas feridas. E Ele quer levantar o seu ministério nesta manhã. Ele quer te trazer para perto. Ele quer que você seja o líder, talvez, desse ministério, onde está a sua dor. Então, naquela situação, Ele trouxe cura para Pedro. E tem uma terceira cena, que é no versículo 12 e 13. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Jesus disse: venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem tu és? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão e deu-lhes, fazendo o mesmo com o peixe. Qual que era a outra cena? A ceia. A ceia. João 13. Se você voltar, está lá. Prepara uma mesa. O partir do pão. O que Jesus está comunicando com eles? O que Ele está querendo dizer? Ele está falando assim: olha, deixa comigo, que eu resolvo. Vocês não pescaram nada? Vocês estavam com fome? Eu não só tenho peixe, mas eu estou te dando. O que Jesus está dizendo? Eu tenho um destino já preparado para vocês. Eu tenho um lugar preparado para vocês. Quem pescou aquele peixe que estava ali? Não era eles, porque já estava pronto. Quem pescou? Jesus. Quem preparou a massa daquele pão? Eu acho que não tinha uma Depanu próxima ali, a 2 quarteirões, para passar e comprar. Quem preparou a massa foi Jesus. Quem assou aquele pão? Eu acho que foi Jesus. Quem limpou aquele peixe e preparou aquele peixe? Foi Jesus. Quem serviu o pão? Foi Jesus. E quem preparou tudo? Foi Jesus. Querido, tudo já está preparado para mim e para você. Ele foi, porque Ele disse: eu vou lhes preparar lugar. E quando você chegar lá na porta para celebrar bodas do Cordeiro, o que vai ter para mim e para você? Uma mesa para nos assentar, com manjares. Querida, eu não consigo nem imaginar, explode a minha cabeça. Eu não começo a pensar, manjares, o que será que é isso?
pá, explode. Mesma coisa que galardão, eu fico às vezes pensando, o que é esse negócio de galardão? Eu fico tentando imaginar, Senhor, mostra para mim, revela. Mas a Bíblia fala que é galardão, é algo grande, é algo sobrenatural, é algo poderoso. Eu falo assim, Senhor, eu quero chegar lá, eu quero ver esse galardão, eu quero receber isso. E você tem que ter essa mesma expectativa da presença, de estar lá. Mas no final fica ainda uma pergunta. Se Ele é quem chamou, se Ele é quem confirma a verdade, se a graça dEle não depende de mim, mas é a graça dEle que nos restaura, nos faz novo. Se Ele já preparou o nosso destino, o que sobrou para mim, para você e para Pedro? O que sobrou para nós? Essa parte final, que eu quero fechar contigo. A partir do versículo 15 ao 17. Aqui no original é um jogo de palavras. Você vê que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro responde, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, eu te amo. Daí eu já vou pensando, né? Tipo assim, Jesus está meio que saindo, Pedro virando as costas, ele, Pedro, tu me amas? E Pedro ainda fala assim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ali fala aqui, quando Jesus pergunta a terceira vez, Pedro fica entristecido, ou magoado, que algumas versões colocam. Mas eu quero trazer para você talvez um pouco de luz, que é um jogo de palavras no original, que tudo aqui ele traduz como amor. No grego, existe 4 palavras para amor. Na palavra, existe 3 delas. E aqui está sendo usado 2. Jesus utiliza, quando ele faz a primeira pergunta, Pedro, tu me amas? Ele usa a palavra ágape. O que é ágape? É um amor sacrificial, é um amor sobrenatural, é um amor de Deus, é um amor acima do entendimento humano. E quando Pedro responde, ele responde, Senhor, eu te amo. Mas ele não usa ágape, ele usa filéu. O que é filéu? É um amor como um amor entre amigos. É um amor de companheirismo. Poderíamos até tirar um pouco da intensidade para que a gente pudesse entender. É como ele estivesse dizendo, Senhor, eu gosto de você. Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama? E Pedro responde, Senhor, eu gosto de você. Aqui nós vemos um Pedro que desceu alguns níveis, né? Que desceu. Que quando Pedro lá na frente fala, não, Senhor, eu te amo, ele usa ágape. Eu vou te defender, eu vou fazer tudo. Mas agora, Pedro, ele entendeu que sem o amor de Deus sobre a vida dele, ele não pode nada. E ele abaixa, e ele fala, Senhor, a minha única possibilidade é te amar com este amor. Eu te gosto. E Jesus faz pela segunda vez a pergunta, Pedro, você me ama? E ele responde pela segunda vez, Senhor, eu te gosto. E aqui, no 17, né, pela terceira vez, disse-lhe Simão. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? Ele não estava triste, ou ficou magoado, porque Jesus perguntou pela terceira vez. Mas ele ficou triste,
pela forma que Jesus perguntou. Nessa terceira vez, Jesus não fala para ele: Ágape, você me ama. Jesus fala para ele: tá bom, Pedro. Então você me gosta? Ou você, filéu? E daí por isso que ele ficou entristecido. Ele falou: nossa, o meu Deus desceu ao meu nível novamente. E ele responde: sim, Senhor, tu sabes que eu gosto. Ali, Jesus novamente volta ao nível de Pedro e fala: a minha capacidade vai te sustentar. Eu vou te transformar. Eu vou mudar. Mas eu tenho uma proposta para você. Após cada uma dessas perguntas, de uma resposta de Pedro, o que Jesus falava para ele? O que ele falava? Pedro, cante uma música. Quando ele falou pela segunda vez: Pedro, escreva um livro. Foi isso? Pedro, cadê o gasofilácio? Está no canto. Pedro, dá uma oferta, Pedro. Não. Ele falou 3 vezes: cuide das minhas ovelhas. Querido, você quer mostrar um amor extravagante por Jesus? Cuide das ovelhas de Cristo. Sabe qual que é a única forma que eu e você podemos demonstrar um amor extravagante por Jesus? É servindo o nosso irmão, é amando o nosso irmão. Ele falou: Pedro, eu já fiz tudo para você. Eu que confirmo o teu chamado. Eu que te restauro e te trago cura. Eu que faço daquilo que você dói, daquilo que você foi machucado, daquilo que você caiu, eu transformo no ministério. Sou eu que faço. Eu transformei já o seu destino. Eu preparei um destino para você. Eu só quero uma coisa: cuide das minhas ovelhas. Sirva o seu irmão. Ame o seu próximo. Você quer recompensar tudo isso que eu te fiz, estou fazendo e vou continuar a fazer? Ame o seu irmão. Se você não lembrar de nada dessa mensagem, só lembrar desse final: ame o seu irmão. E eu quero te convidar nesta manhã, se você quer colocar o seu coração à disposição do servir ao Senhor e quer amar a Cristo de uma forma extravagante e quer pedir para o Senhor: Senhor, me ajude a amar o meu irmão. Só peço que você se coloque de pé, de uma forma de mostrar ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu não consigo, me ajuda, as minhas forças não são suficientes, eu estou arrependido, eu estou aqui colocando à disposição. O Senhor vai me perguntar 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E eu, quando olho para Pedro negou Jesus 3 vezes. Se fosse comigo, Jesus, aquela situação podia acontecer 1000 vezes. Eu ia 1000 vezes negar a Jesus, porque a minha capacidade eu não consigo. A sua capacidade você não consegue. Mas quando você coloca aos pés do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui, transforma, me capacita, me faz novo, Ele trabalha, Ele restaura, Ele muda, Ele transforma, Ele te faz novo. Então feche seus olhos. Pai querido, queremos te pedir: tem misericórdia de nós, Pai. Derrama a Tua presença hoje aqui. Derrama a Tua presença sobre cada um. Estende a Tua presença, Senhor, através, Senhor, dessas conexões, Pai, através da internet. Alcance, Senhor, todos aqueles que estão nos ouvindo, vendo. Que o Teu amor, Senhor, seja extravagante.
causando, Senhor, cura, transformação, confirmando as Tuas verdades. Eu creio, Senhor, que muitos aqui já receberam palavras dos céus, palavras, Senhor, de encorajamento, receberam, Senhor, uma palavra de Ti, mas confirma agora em cada coração, restaura, Senhor, Pai querido, cada coração, trazendo cura, transformação, mas sobretudo, que nós possamos estar disponíveis, Pai, para o Senhor transformar em nosso coração, e que cada dia, e que nesta manhã, cada um possa dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Multiplica, Senhor, o amor de cada um aqui pelo o seu irmão, que cada um aqui descubra os seus dons, que cada um aqui coloque, Senhor, as Tuas mãos, o Teu tempo para Te servir, que quando nós Te servimos, nós Te amamos de uma forma extravagante, amando o nosso irmão. Coloca, Senhor, cada um nas Tuas mãos, coloca a minha vida nas Tuas mãos, usa, Senhor, nós, para impactarmos, Senhor, Pai querido, este Canadá, para impactarmos, Senhor, esse Quebec, para impactarmos, Senhor, Montreal, com o Teu amor, com aqueles que amam. Eles vão olhar para nós, talvez não vão saber, Senhor, Pai querido, definir, não vão saber, Senhor, dizer, Senhor, o que está acontecendo, mas eles vão saber falar: ah, aquele povo que ama, aquele povo que serve, aquele povo que é parecido com Jesus. Assim eu coloco cada um nas Tuas mãos, abençoa, guarda, Senhor, e transforma, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.